Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje, também muito especial. Transformação interna e externa. Olha aí. Transformação interna e externa. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, psicólogo e psicanalista. Bom, muitos de nós estamos aguardando pela transição planetária. Esse é um termo mais usado pelo Espiritismo, por exemplo. Tem um livro do Divaldo Franco sobre isso. Ou por uma nova civilização. Então se fala em nova era, muitas orientações. Ou pela Nova Jerusalém, que foi descrita no Apocalipse. Então, muitos de nós estamos aguardando por essas transformações no planeta. Pode parecer que é só cruzarmos os braços e esperarmos surgir a Nova Jerusalém, já que o texto do Apocalipse afirma que virá essa nova civilização. Então se o texto fala que vem, então é só a gente cruzar os braços e esperar e aguardar. Mas não é bem assim, vamos ver por um outro prisma, porque essas questões de transição planetária, de transformação interior, são questões um pouco mais complexas, um pouco mais com detalhes mais sofisticados do que parecem no primeiro momento. Mas como poderá surgir uma nova civilização sem que as pessoas mudem e vivam de uma maneira nova e diferente? Ou seja, então, como é que pode surgir uma nova civilização com as pessoas pensando do mesmo jeito, agindo da mesma forma, sentindo da mesma forma? Então, uma nova civilização não é de construções novas, mas de um ser humano novo. Isso que é importante. Por isso que precisamos primeiro nos transformar internamente para que depois vivamos uma nova civilização. A nova Jerusalém, a nova era, a transição planetária. Portanto, seguindo as mensagens da sabedoria antiga, precisamos primeiro mudar internamente para depois mudarmos o mundo externo. Então, primeiro tem uma mudança interna. O ser humano muda, cada pessoa muda, para depois nós assistirmos essa mudança no planeta. Então é assim que se processará, provavelmente, a transição planetária. Então não é cruzar os braços e esperar que chegue. Vamos lá, vamos esperar que chegue. Não, não é chegar, não é acontecer, é uma construção nossa. É uma construção de nós mesmos. Nós vamos construir uma nova civilização e não simplesmente ela acontecerá. De repente vem trombetas no ar com anjos. Que venha trombetas no ar com anjos, mas isso vai ser o ápice da nossa construção. Que venha anjos, que venha trombetas, que venha tudo isso. Ótimo, maravilha. Mas isso não vai acontecer. Nós vamos fazer. Então é a nossa mudança, é a nossa luz interior de várias pessoas que vai iluminar o planeta. Então primeiro acontecerá uma mudança interna. Primeiro precisamos fazer essa mudança interna, para depois acontecer uma mudança externa. Se não, podemos até fazer construções novas, mas viveremos da mesma forma que sempre vivemos, né? Então você constrói coisas lindas e maravilhosas, mas vamos viver do mesmo jeito. A mudança é humana, isso que é importante. Desta forma, precisamos fazer com empenho uma transformação interior. Com muito empenho, uma transformação interior. Para depois transformarmos o mundo à nossa volta. Agora, esse é o ponto-chave.
Como podemos nos transformar? Olha aí, vou repetir a pergunta. Como podemos nos transformar? Mudando a nossa frequência vibratória. De emoções baixas, de emoções de frequência baixa, como raiva, medo. Então, essas emoções de frequência baixa, para sentimentos elevados, felicidade, amor, harmonia, saindo de pensamentos de frequência vibratória baixa, pensamentos depressivos, pensamentos negativistas, para o otimismo realista. Como eu disse para vocês várias vezes, o otimismo realista não é um otimismo fantasioso, é um otimismo pé no chão. É um otimismo com as possibilidades que temos reais. E mudarmos, por conseguinte, as nossas ações. Então, de ações assim, aquelas ações do mal, aquela coisa toda, para ações voltadas para o bem. Então, sairmos das frequências baixas do mal e elevarmos a nossa frequência vibratória para as frequências do bem. Em vez de dirigirmos a nossa vida apenas pelo medo e pela raiva, então quantos de nós não dirige a vida pelo medo e pela raiva? Agora eu estou com medo, eu ajo assim, agora eu estou com raiva, eu ajo de outra forma. Que tal dirigirmos, basicamente, medo e raiva não deixarão de existir, mas basicamente, pela felicidade, pela esperança, pela fé, pelo amor, pela harmonia, pelo bem. Então, mudarmos de frequência, isso internamente, isso exige todo um trabalho interior. Platão chamava isso de purificação da alma. Então ele chamava esse trabalho interior de purificação da alma. Por que eu vou dar 2 exemplos históricos, né? Então, o exemplo de Buda, que ficou 49 dias debaixo da figueira, purificando o seu ser até se iluminar. Esse é um exemplo. O outro exemplo é de Jesus. Aí vocês vão dizer, não, mas André, está falando bobagem, porque Jesus é Deus. Não... Lembre-se do seguinte, Jesus entrou na forma humana, e entrando na forma humana, ele se envolveu com questões humanas. Então ele também sentiu uma necessidade de purificação por N motivos. Por N motivos. Eu estou apontando um, mas existem N motivos. E ficou 40 dias no deserto. No final desses 40 dias, ele expulsa o demônio. E tem a assistência dos anjos. E no final dos 49 dias do Buda, ele também expulsa o demônio e se ilumina. Então, esse trabalho de transformação interior é necessário. É como algumas pessoas dizem. Esses ditados populares são coisas incríveis, né? Ou expressões populares, ditados populares. Tem gente que tem mais medo do diabo do que amor a Deus. Então tem gente que se envolve até com religiões só com pavor do diabo. Nem tem mais amor a Deus, é só pavor do diabo. Não. Precisa ter muito mais amor a Deus. Lidar com o mal, evidentemente, lidar com o diabo, lidar com os demônios, evidentemente. Mas ter muito amor, mais amor a Deus. Porque é esse amor a Deus, é essa ligação com Deus que nos fará vencer inclusive o mal. Então, precisamos entender isso. O medo deve existir, sim, mas no equilíbrio. Não podemos viver nem num extremo, que é o destemor, a pessoa destemida, né? Senão colocaremos nossa vida em risco. Então a pessoa destemida corre riscos desnecessários, coloca a própria vida em risco várias vezes. Mas também, de outro lado, não podemos viver no excesso de medo que nos paralisa. Então a pessoa não faz mais nada. Até sair de casa se torna uma coisa perigosa.
Claro, tô falando em situações normais, é claro que existem regiões mais perigosas, tem uma série de detalhes aqui no meio. Mas estou falando que a pessoa se paralisa com excesso de medo. E no destemor, essa pessoa coloca a vida em risco várias vezes. Então, o medo no equilíbrio. Tá? Precisamos ter medo para quê? Para tomarmos alguns cuidados. É para isso que existe o medo. E não para a gente viver movido pelo medo. Eu tenho medo disso, medo daquilo, não faço isso por... Quer dizer, aí a pessoa paralisa a sua vida. E é totalmente direcionada pelo medo, e não pelo amor, e não pela felicidade, e não por algo que é mais essencial na vida, a harmonia. Isso é essencial na vida. E é isso que deveria direcionar a nossa vida. E na purificação da nossa alma, nós conseguimos esse resultado. Porque purificamos a alma de toda essa negatividade, inclusive emocional. Com a raiva, precisamos fazer o mesmo. Sempre que ela surgir, precisamos dialogar com ela. Conversar com a raiva. Para buscar uma ação mais equilibrada. Então, nem o excesso de raiva, que nos traz ações muito desequilibradas, ações muito intempestivas, vamos chamar assim, nem a falta de raiva, porque a raiva é uma reação até emocional natural. Então você é atacado, você é agredido. É claro que você tem uma reação emocional, que você vai trabalhar com ela, né? Para que você leve a um ponto de equilíbrio. Porque se a pessoa viver completamente na raiva, então a vida dela vai ser uma vida totalmente de ímpetos, de fúria, de brigas, de o tempo inteiro, irritação o tempo inteiro. Então, se a pessoa vive na raiva, ela vive muito mal também, e é uma frequência muito baixa. Assim como o medo constante é uma frequência baixa, a raiva constante também é uma frequência baixa. Portanto, precisamos elevar a frequência vibratória destas emoções que são de baixa frequência. Raiva e medo constantes é baixa frequência, como raiva e medo, para os sentimentos que elevam a alma. Então precisamos viver com a nossa alma elevada. Basicamente, essencialmente, essa é a nossa essência. Como o amor, a felicidade e a harmonia. Mas André, como chega nisso? Fazendo justamente esse trabalho interior de purificação das emoções. Dialoga com as emoções. Isso é chamado na psicologia de inteligência emocional. Dialoga com as emoções. Leva suas emoções a um ponto de equilíbrio. Então esse trabalho é muito importante para que a gente possa viver mais os sentimentos. As emoções, em termos de neurociência, elas são processadas no sistema límbico. Já os sentimentos são processados aqui no córtex pré-frontal. Significa, as emoções são reações imediatas que temos, mas os sentimentos são elaborados. O amor não é uma coisa assim tão fácil. Ele é espontâneo? Ele é. Mas ele também tem que ser trabalhado. Porque senão a gente vive muito mais no ódio do que no amor. Então, esse trabalho interno com as emoções de baixa frequência, elevando para amor, felicidade e harmonia, é um dos trabalhos que precisamos fazer. Assim, nós elevamos os nossos sentimentos. E com relação aos pensamentos? Ao invés de permanecermos nos pensamentos negativos, como eu não consigo, vou desistir da vida, não tem solução, e tantos outros pensamentos, nós precisamos elevar também os nossos pensamentos. Elevar as nossas emoções e sentimentos, mas elevar os pensamentos dos pensamentos negativos para o otimismo realista.
Não é um otimismo fantasioso, um otimismo realista. Sair do pessimismo para um otimismo realista, no qual podemos pensar, ao invés daqueles pensamentos, podemos pensar: eu consigo, vou persistir na vida e tem solução. Então eu migro para outros pensamentos, muito mais elevados, de frequência elevada. Quem quiser se elevar mais ainda, então, porque temos os 3 níveis, né? Corpo, mente e espírito. Então temos esses 3 níveis do nosso ser. Então quem quiser se elevar mais ainda, pode ir além do nível mental até o nível espiritual. E aí, neste nível da espiritualidade, podemos pensar, olha que interessante, com a inteligência suprema, ou Deus, eu consigo. Com a inteligência suprema, ou Deus, vou persistir na vida. Ou, com a inteligência suprema, ou Deus, tudo tem solução. Aliás, vamos lembrar daquela frase bíblica, né? O que não é o possível ao ser humano é possível a Deus. Então essa frase bíblica é muito importante porque mostra que realmente tem situações que a nossa inteligência humana não consegue resolver. E aí a inteligência divina resolve. E isso eu estou falando tanto problemas internos quanto problemas externos, sociais, do meio ambiente. A inteligência divina tem como resolver, por mais complicada que pareça a situação. Então, a inteligência divina pode intervir e resolver problemas que nós, com a nossa inteligência humana, não conseguimos. E que tentamos e não conseguimos. Então a inteligência divina pode intervir e resolver. Agora, intervir como? Nós elevando o nosso pensamento, o nosso sentimento até este nível de frequência vibratória onde encontramos Deus. Então, elevando a frequência vibratória. Desta forma, elevaremos também as nossas ações. Então, as nossas ações não vão ser de baixa frequência, de maldade, de medo, de loucura. Elas vão ser ações também voltadas para o bem, sendo todas voltadas para o bem. Então, voltamos as nossas ações para o bem. A transformação interna é uma transformação da frequência vibratória e que agora se volta para o bem. Então, essa frequência vibratória, em vez de ficar nas frequências do mal, da loucura, das emoções baixas, de frequência baixa, ela se volta para o bem, para as questões mais elevadas do ser. E aí sim temos as grandes inspirações, as grandes intuições, as grandes ideias, e as coisas mudam. Então, neste contato com a inteligência suprema, ou Deus, é que podemos chegar nas frequências mais elevadas. Então, como eu falei, existe corpo, mente e espírito, muito mais elevado. Então, precisamos elevar as nossas frequências vibratórias. E assim, realmente construiremos um mundo melhor. Ah, e tem uma expressão popular também maravilhosa. Não deixe a peteca cair. Olha que legal. Não deixe a peteca cair. Essa expressão popular é maravilhosa. Não deixe a peteca cair. Por quê? Porque aí você não deixa a sua frequência cair. É nesse sentido. Não deixa a frequência cair. Se possível, olha, eu vou falar uma coisa que a princípio vai parecer impossível, mas não é. Nem por um instante deixa a frequência cair. Ah, mas André, as pessoas não se envolve. Ah, mas André, os outros não se envolve. Não deixa a sua peteca cair. Ah, mas o outro blá, me perturba. Blá, não tem problema, não deixa a peteca cair. Mantenha a sua elevada frequência vibratória. Não se envolva com frequências baixas. Não se envolva com as frequências baixas. Ah, então todo ambiente está numa frequência baixa nesse ambiente que eu estou. Não se envolve.
fica você numa frequência elevada. Isso é um treinamento, olha aí, o treinamento que eu falei. Esse treinamento interior é importante. Você precisa treinar, ficar sempre com a frequência elevada. Esse treinamento é muito importante. Todos nós podemos fazer. Eu diria que é um treinamento que eu iniciei e está fazendo muito bem para mim. Então, é uma sugestão, claro, cada um faz do seu jeito, mas é uma sugestão, pode mudar muito a sua vida. Viva numa frequência vibratória do bem. A frequência do bem é elevada, a frequência do mal é baixa. Que esta frequência vibratória irradiará para o mundo externo. Então, várias pessoas vivendo numa vibe elevada, olha aí, por isso que estamos na vibe mundial. Vivendo numa vibe elevada, várias pessoas vivendo numa frequência vibratória elevada, nós elevamos a frequência do mundo. É por isso que o nosso amado Mestre Jesus o Cristo nos dizia que o reino de Deus está dentro de nós. Olha aí, tá vendo por que ele dizia isso? O reino de Deus não vai vir assim externamente. Não, vai vir pela nossa transformação interior. E nós nos transformando interiormente, nós vamos ser focos de luz. E essa luz se irradiará para o planeta. É simples assim. É assim que acontecerá a transição planetária. E não de fora para dentro, é de dentro para fora. Transformemos o ódio em amor. Transformemos medo em coragem. Transformemos negatividade em otimismo realista. Uma frequência vibratória mais elevada em cada um se irradiará para o mundo inteiro. Então vai haver uma irradiação dessa frequência vibratória. A frequência do planeta é a frequência dos seres que habitam nele. Entendeu? A frequência da Terra é a frequência dos seres que habitam a Terra. Não adianta imaginar a transição planetária, o planeta externo, não. É de nós. Nós é que temos que ser esses seres, né? Até o judaísmo trabalha muito bem com isso. Nós é que nos conectamos com Deus e manifestamos Deus na vida. Então, o judaísmo diz isso, o cristianismo diz isso, o islamismo diz isso, que obedece também, que segue tanto o judaísmo quanto o cristianismo. Então, todas as grandes religiões, as várias religiões, dizem isso. E aí teremos a transição planetária, uma nova civilização e a nova Jerusalém. Então, vou repetir, uma frequência vibratória mais elevada, em cada um se irradiará para o mundo inteiro. E aí teremos a transição planetária, uma nova civilização e a nova Jerusalém. Mudemos internamente para mudar o mundo. É assim que vai acontecer. Então vamos nos empenhar nesse trabalho interno. Mudemos cada um de nós para que a gente mude o mundo. E aí virá o reino de Deus, a nova civilização, a nova Jerusalém, um mundo maravilhoso que nos aguarda nessa transição planetária. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se sempre do seguinte: a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.